Olá, meus amados, que Deus possa te abençoar neste momento. Eu quero compartilhar com você, nesta hora, um estudo que eu acredito que tem um valor, tem uma importância para nós que estudamos a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre o significado dos números na Bíblia. O significado dos números na Bíblia. Meu irmão, interessante que todos nós precisamos de números. Os números fazem parte da nossa vida. Não tem como nós nos livrarmos dos números. Eles são importantíssimos para nós. É interessante que no mundo inteiro, os números eles possuem significados. E dependendo da região, do local, os números também têm significados diferentes. Por exemplo, só por uma questão de curiosidade, nós vamos falar sobre o número 4. Tanto na China quanto no Japão, este número ele é considerado um número de azar. É considerado um número de agouro. Lá na China, por exemplo, existem edifícios, existem prédios, que quando a pessoa ela entra no elevador, ela vai apertar o número 4, não existe. O elevador ele vai do número 3 ao número 5. Passa do 1, 2, 3, 5, 6 e se tiver mais andares, ele vai para outros andares. Mas não tem o número 4, porque eles consideram um número de agouro, um número de azar, um número ruim. Agora, já para os povos nativos americanos, o número 4 ele é sagrado. Para vários povos nativos na América do Norte, como por exemplo, e também na América Central, como os Sioux, os Comanches, os Navarros, os Apaches, entre outros povos, o número 4 é sagrado e é indivisível. É um número venerado por eles. E nós sabemos também que os números eles são importantes não apenas dependendo da cultura do povo. O número ele tem significado, os números eles têm significado nas religiões esotéricas. Os números eles têm significados no judaísmo, tem significado em várias religiões. E para nós cristãos que estudamos a palavra de Deus, os números também eles possuem significados. Os números na Bíblia. Então, qual é a importância de estudarmos sobre os números na Bíblia? Eu gostaria de apresentar duas importâncias. A primeira importância, o primeiro valor de estudarmos os números na Bíblia é que os números, eles nos revelam a sabedoria de Deus. Os números nos revelam a sabedoria de Deus. Nós ficamos admirados com a sabedoria de Deus quando nós estudamos os números na Bíblia. Existe uma perfeição, existe uma excelência em toda a Bíblia Sagrada. E quando Deus quis se revelar ao homem, ele não usou apenas palavras, ele usou também números. A Bíblia está repleta de números, desde o livro de Gênesis, no capítulo 1, até o livro do Apocalipse, no capítulo de número 22, o último capítulo da Bíblia. Então, eu quero chamar a sua atenção para que a gente estude um pouquinho hoje sobre os números na Bíblia. Agora, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveite a oportunidade agora, se inscreva, será um prazer ter você conosco. E outra questão, se você gostar desse vídeo, dê um like, deixe aí o seu joinha, o seu ok. E se você quiser também fazer perguntas sobre a Bíblia, perguntas sobre os números, basta você colocar aí no comentário e à medida que tivermos tempo, disponibilidade, nós iremos responder você, tá bom? Que Deus possa te abençoar. Então vamos direto à questão da numerologia bíblica. Sim, é outro motivo para nós estudarmos os números. Primeiro, porque revela a sabedoria de Deus. E o segundo motivo para nós estudarmos acerca dos números, ou a importância dos números, é que eles nos ajudam a interpretar as Escrituras Sagradas.
Se nós não tivermos a compreensão da numerologia bíblica, dos números na Bíblia, nós teremos dificuldades de interpretar as escrituras sagradas. Porque, como eu citei aqui no início do nosso vídeo, para os orientais, chineses e japoneses, o número 4 representa o azar, representa o agouro, representa coisas ruins. Já para os nativos norte-americanos e também da América Central, o número 4 ele é sagrado. Mas será que a Bíblia sagrada, ela tem, o número 4 tem o mesmo significado? Então nós precisamos interpretar o texto bíblico, assim como também nós acreditamos que Deus hoje, ele continua falando com as pessoas através de sonhos, sonhos de revelação ou sonhos proféticos. Nós acreditamos que Deus fala através de sonhos, embora nenhum sonho ou nenhuma revelação possa suplantar as escrituras sagradas. Mas quando uma pessoa tem um sonho, quando nós sonhamos e existe um número neste sonho, é importante que nós o interpretemos de acordo com o contexto numérico da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre aquele número? Porque se eu tiver um sonho e eu interpretar de acordo com a filosofia, o pensamento chinês ou japonês, eu já vou entender que o número 4 ele é um número de agouro, ele é um número de azar. Ou se eu interpretar o número 4 do meu sonho, ou do sonho de outra pessoa, ou qualquer tipo de revelação que eu entenda que seja espiritual, eu já vou entender que esse número ele é um número sagrado. Então eu preciso interpretar qualquer coisa à luz do significado da numerologia bíblica. Então vamos lá. Nós não podemos prolongar muito o nosso vídeo, nós vamos falar até ao número 3 e depois então a gente no outro vídeo a gente dá sequência ao nosso estudo, ok? Então vamos lá. Número 1. Qual o significado do número 1 nas escrituras sagradas? O número 1 é o número de Deus. É o número de Deus. Pois Deus é a causa, Deus é a origem, Ele é o princípio de tudo, Ele é a primazia, Ele é o primeiro e Ele é o único. A Bíblia fala muito sobre essa questão, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, em João, no capítulo 10, no versículo 30, em João, no capítulo 17, versículo 11, 1 Coríntios 8, 6, Efésios, no capítulo 4, do versículo 4 ao 6, e a Bíblia vai dizer que o nosso Deus ele é único. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, a Bíblia diz: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Ele é único. Então o número 1, ele fala sobre o nosso Deus. Em primeiro plano, em primeiro lugar, o número 1 significa o nosso Deus. Mas a Bíblia também pode mostrar para nós, dependendo do contexto, que o número 1 ele representa a unidade do povo de Deus. Ele pode significar a unidade do povo de Deus. Muitas vezes a Bíblia diz que o povo de Deus se uniu como se fosse um só homem, uma só pessoa, para realizar determinada obra. A gente vê isso lá em Juízes, no capítulo 20, no versículo 1 e também no versículo 11. A gente vê isso no livro de 1 Samuel, no capítulo 11, no versículo 7. Em Esdras, no capítulo 3, versículos 1 e 9. Neemias, capítulo 8, 1. Romanos 12, 5. E Gálatas 3, 28. Agora, o número 2. Qual o significado do número 2? O número 2, ele tem dois significados na Bíblia. Primeiro significado, simboliza divisão, contraste, paradoxo, antagonismo. Nós vemos na Bíblia dia e noite, calor e frio, luz e trevas, trigo e joio, justos e ímpios, filhos de Deus e filhos do diabo, salvos e perdidos. Então, o primeiro significado do número 2 é divisão, contraste. Mas o segundo significado do número 2 é que ele simboliza complemento, cumplicidade. No corpo humano, nós temos 2 olhos,
2 ouvidos, 2 braços, 2 pernas. Na sexualidade, a Bíblia fala sobre homem e mulher, macho e fêmea, e eles se complementam. Então, o número 2, ele tem um significado também de complemento, de cumplicidade. Na obra de Deus, tem que haver cumplicidade, tem que haver complemento. Quando nós observamos os evangelhos, nós os estudamos, nós vemos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo enviando os seus discípulos de 2 a 2. Marcos capítulo 6, versículo 7. O Espírito Santo também fez assim. Quando nós lemos Atos no capítulo 13, versículos de 1 a 3, nós vemos o Espírito Santo enviando 2 obreiros. Não enviou 1 e nem enviou 3, ele enviou 2, enviou uma dupla, no caso, Barnabé e Paulo. A Bíblia nos fala sobre 2 tipos de oficiais que Deus concede para servir a sua igreja, pastores e diáconos, conforme nós lemos em 1 Timóteo, no capítulo de número 3. Então, para que você entenda o significado do número 2, vai depender do contexto bíblico que você estiver estudando, ou do sonho que você estiver tentando interpretar, ok? E agora o número 3. É o último número desta primeira parte do nosso estudo. O número 3 é o número da triunidade divina. Pai, Filho e Espírito Santo. Nós acreditamos que o nosso Deus ele é triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. É o número de Deus. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, o Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós devemos batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O número 3 está ligado direta e indiretamente às 3 pessoas da Santíssima Trindade, tanto em essência quanto individualmente. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Número 3 é o número de Deus. É um número específico usado nas Escrituras para o nosso Deus. Nós vamos parar agora esse estudo. E nós vamos continuar no outro vídeo para ele não ser muito prolongado. Mas se você entendeu, se você foi edificado, dê um like, dê um joia. E também se inscreva no nosso canal. E a gente continua no outro vídeo falando sobre os números. Terminamos aqui no número 3. E Deus permitindo, a gente dará continuidade. Deus te abençoe.